Não, esse cara não é um macho alfa ou um sigma como a internet hoje em dia tem rotulado. Na verdade, esse cara é um assassino que matou 5 pessoas a sangue frio e o pior, documentou toda sua arrogância, violência e misoginia em livros que foram vendidos explicando cada detalhe de seus atos. Se você quer saber um pouco mais sobre a história desse cara, fica no vídeo. Eu apenas te peço para se inscrever e deixar o seu like para acompanhar casos criminais como esse 2 vezes por semana. Esse caso em específico eu acho que nenhum canal brasileiro fez ainda, então esse já é um bom motivo para você deixar o seu like para poder me ajudar, beleza? Então vamos ao vídeo. Lyndon James McLeod nasceu no ano de 1974 na cidade de Denver, que fica no Colorado, Estados Unidos. Não se sabe muito sobre a infância de McLeod, mas o que sabemos é que ele veio de uma família de militares e passou sua juventude no exterior, além de morar em várias outras cidades e estados diferentes. Seus últimos destinos foram Oxford, em Ohio, onde ele cursou o ensino médio, e depois se mudou para Boerne, no Texas, onde ficou por alguns anos. Quando McLeod estava na casa dos 20 anos, ele estava fazendo academia e buscando uma mudança radical no seu estilo de vida, como a maioria dos adolescentes fazem quando são traídos por uma garota. McLeod tinha uma grande obsessão pela sua ex-namorada, que acabou o trocando por outro homem, o que deixou ele muito puto e disposto a se transformar em um macho alfa e um ódio extremo por mulheres. No final dos anos 90, McLeod agora era um homem que amava rock, atividades ao ar livre e rolês de motocicleta, o que faria ele se envolver em um acidente grave na estrada. Nessa época ele se envolveu em uma batida com outro veículo e teve uma lesão no pescoço. Isso foi motivo para ele quase morrer e ficar por várias semanas no hospital, além de que também ele se viciou em remédios opioides como por exemplo morfina e metadona. No ano de 2004, McLeod se mudou novamente para Denver, onde começou seu próprio negócio em uma fazenda na região de Colorado. E não é plantando mandioca ou ordenhando vacas. Ele começou a trabalhar na indústria de cannabis medicinal, onde isso fez com que ele ganhasse uma boa grana e ajudasse muitas pessoas que necessitam do tratamento. Porém, somente até o ano de 2013, pois ele acabou perdendo seu cargo gerencial após ameaçar seus funcionários com uma arma. Nesse mesmo ano, McLeod foi fazer uma tatuagem e conheceu Jeremy Costello, que era um tatuador da cidade de Denver, e essa tatuagem criou uma grande amizade entre os dois. Então McLeod viu uma oportunidade de iniciar um novo negócio, já que ele não tinha mais sua empresa de cannabis, e para ele essa seria uma bela oportunidade, já que ele gostava muito de tatuagens. Porém, apesar dele ter várias tatuagens, ele não sabia como fazê-las e muito menos como administrar uma loja de tatuagens. Mas mesmo assim, ele impulsivamente decidiu investir todo o seu dinheiro guardado em uma sociedade com Jeremy. E como já era de se esperar, a ideia foi um péssimo negócio tanto para ele quanto para Jeremy. McLeod tinha um péssimo relacionamento com seus funcionários. Ele era agressivo, rancoroso e não tinha um pingo de compaixão por ninguém, além de ser totalmente discriminatório com as funcionárias mulheres. Ele acreditava que as mulheres eram inúteis e não deveriam ter voz nas decisões importantes, inclusive com a esposa de Jeremy, que querendo ou não, criava um ambiente desagradável para todos. No ano de 2015, sua relação com todas as pessoas próximas simplesmente desmoronou de vez, além de que sua namorada da época decidiu terminar com ele. Ele foi obrigado a fechar sua loja com Jeremy, não só pelos problemas de convivência, mas também por problemas financeiros causados por péssimas decisões administrativas. Através de um podcast gravado, ele explica seu ponto sobre seu declínio financeiro. So that happened. I was ruined financially. I went from making maybe 25, 30 grand a month in cash to zero, all in an instant. My friends just burned me. My girl just burned me. Like my own family burned me. I mean, the details are Byzantine. They're really, really shocking, and it shocked me. And so I went to a very dark place, and I had all kinds of ideas of what I was going to do in order to make this right. Naquele momento, McLeod estava brigado com praticamente todas as pessoas que ele conhecia, inclusive com sua família. Então ele decidiu vender sua casa em Denver para construir uma nova vida nas montanhas de Wheaton, que fica a 450 quilômetros da cidade. Por causa de seus problemas financeiros e por gostar de casas pequenas, ele mesmo decidiu construir sua casa feita de containers e compartilhou sua conquista nas redes sociais com frases como, abre aspas, tenho menos coisas, mas cada coisa é maior, minha casa está cercada de livros, armas, carne e não preciso de mais nada nem ninguém.
Fecha aspas. Ele pode achar que não, mas todo esse isolamento nas montanhas mexeu muito com sua cabeça, fazendo com que seus pensamentos e opiniões se alterassem para um nível muito maior. Se antes ele possuía algum filtro de palavras, agora ele falava muito mais abertamente sobre o que achava das mulheres e das pessoas que ele julgava serem merdinhas, fracos que se escondem atrás das leis. Nessa época, MacLeod decidiu se tornar um escritor e começou a escrever seus próprios romances, onde ganhou uma certa fama com uma série de 3 livros chamados Sanction. Ele adotou o pseudônimo de Roman Maclay, onde contava a história de um personagem Sigma supremo extraordinariamente talentoso, porém nascido em uma família mediana. E acreditem se quiser, mas esse personagem era sobre ele mesmo contando toda a sua história. Além disso, ele descreve o seu personagem como uma alta moralidade e cultura avançada, o que fez com que a inteligência artificial o selecionasse como o ser perfeito e multiplicasse seu DNA em 1.600.000 outros homens para acelerar o desenvolvimento da humanidade. E também, em algumas partes, ele fala sobre a diferença entre machos alfa e machos beta e também descreve as mulheres como pessoas promíscuas que só pensam com a cabeça nas nuvens. Até então, esse seria apenas um livro de uma pessoa que tem o ego um pouquinho elevado e uns parafusos a menos. Mas o livro vai ficando cada vez mais obscuro e perturbador. A história de seu personagem no livro também é igual à de sua vida real, desde o seu nascimento até a fazenda de cannabis e o seu desentendimento com Jeremy junto com as outras pessoas. Então seu personagem começa uma onda de assassinatos durante 6 meses, matando 46 pessoas que possivelmente teriam o prejudicado no passado de alguma forma. MacLeod, através de entrevistas e redes sociais, se referia a si mesmo como um homem fora da lei e garantia que o livro um dia se tornaria realidade. Mas para seus seguidores, talvez isso fosse meio que uma forma de desabafar todas aquelas mágoas que ele teve no passado e não acreditavam que ele fosse realmente fazer uma loucura. Seus livros ganharam uma certa fama em sites e fóruns que promovem a masculinidade e a misoginia, além de ter conhecido diversos ativistas dos direitos dos homens que ele mesmo chamava de nova tribo e acreditava que esses fãs teriam uma lealdade suprema a ele. Além de que jovens que consumiam seus conteúdos de autoajuda o veneravam e viam ele como um macho alfa supremo por demonstrar um lifestyle tão radical. Mas no meio de uma entrevista de podcast, ele mesmo reconheceu o seu comportamento problemático e extremista. I live in a weird space. I'm proud of who I am, but I'm not proud of everything I'm about. I have thoughts, I have opinions, I have ideas, I have instincts that I think are wrong. But I have them. They're mine. They're real. Yeah. And I won't pretend I don't have them. Yeah. But that doesn't mean I'm proud of them. I don't know. I don't know how other people feel. I don't know if a person has to deny what they are or embrace it fully. And so I had to admit, this is who I am, and it's ugly. No ano de 2021, alguns ex-amigos e fãs de MacLeod notaram que ele estava muito mais intenso e agitado referente a seu comportamento e suas falas extremistas. Ele havia dito a alguns fãs que queria atacar a cidade de Denver com lança-chamas e iniciar uma revolução violenta. Muitos fãs chegaram a alertar as autoridades sobre isso, inclusive um jovem da Alemanha chamado Andrew Thiel escreveu um documento de 9 páginas relatando a possível ameaça que MacLeod poderia causar. Em uma parte do relatório, Andrew diz a seguinte frase, abre aspas, "Não posso em sã consciência dizer que ele agirá com certeza, mas posso dizer que se ele agisse, o resultado seria devastador." Fecha aspas. Essa não seria a primeira vez em que MacLeod teria problemas com a polícia. Antes de 2021, ele já teria ameaçado seus funcionários com uma arma, como citado anteriormente, ameaças que foram tão pesadas contra desafetos no Twitter que o FBI precisou ser acionado à sua residência, violência doméstica contra sua namorada, além de outras infrações que obviamente não deram em nada. Apesar de todo esse envolvimento de MacLeod com as autoridades, isso não foi um motivo para que ele tivesse consciência das coisas que estava falando. Na verdade, ele rebatia tudo isso dizendo que as leis e as normas sociais protegem os fracos das pessoas fortes e que seria melhor os fracos apertarem o cinto porque a merda estava prestes a ficar real. Quando MacLeod teve seu acidente de moto, ele ficou viciado em remédios opioides e por um tempo esse vício estava meio que sendo controlado, mas há relatos de que no inverno de 2021 ele estava abusando fortemente das drogas e acredito que isso tenha influenciado no seu péssimo estado mental.
No dia 27 de dezembro de 2021, pouco antes das 17h25, uma van Ford Econoline preta estacionou próximo à loja de tatuagem Soul Tribe, que fica localizada no centro de Denver. Alguns segundos depois, Lyndon McLeod saiu do veículo armado e entrou na loja atirando a queima-roupa em todos que estavam lá dentro. Alicia Cardenas e Alicia Gunn Maldonado foram baleadas e morreram instantaneamente em decorrência dos tiros. O marido de Alicia, chamado Jimmy Maldonado, também foi baleado no local, porém felizmente os paramédicos conseguiram o levar com vida para um hospital. 6 minutos depois de deixar a Soul Tribe, McLeod chegou na avenida West Sixth com destino ao apartamento de Jeremy, que seria seu ex-sócio na empresa de tatuagem. E se passando como motorista de entrega, ele bateu em uma porta secundária e a esposa de Jeremy atendeu. McLeod perguntou por Jeremy e sua esposa rapidamente achou estranho, pois não estavam esperando a entrega, além de que aquela porta era usada apenas por funcionários em raras ocasiões. Então ela disse a McLeod que Jeremy não estava em casa, o que fez ele ir embora. Jeremy na verdade estava sim em casa e inclusive estava jantando na sala ao lado da porta. E o que ele não esperava era que em 10 minutos McLeod voltaria furiosamente. Quando ele voltou, rapidamente Jeremy e sua esposa fugiram por outra porta para se esconder e McLeod entrou atirando nas portas da casa, atingindo os móveis e o berço do bebê do casal, mas felizmente ninguém ficou ferido. McLeod, antes de ir embora, incendiou um carro da família e por volta das 17h45 ele chegou a um condomínio próximo a Cheeseman Park, onde arrombou a porta de uma residência e matou Michael Swinyer, de 67 anos. 12 minutos depois, às 17h57, uma câmera de vigilância capturou McLeod parando do lado de fora da loja Lucky 13 Tattoo, que fica em Lakewood, uma cidade ao lado de Denver. E pela filmagem é possível notar que McLeod ficou por 10 segundos dentro da loja e depois saiu. Nesse tempo, ele matou Dennis Caulfield, de 38 anos, com vários tiros a queima-roupa. Após isso, McLeod entrou dentro de um pub chamado Ted's Montana Grill e foi para a parte de dentro do balcão, onde pegou uma bebida e começou a beber. Ao ser confrontado por um barman, ele sacou sua arma e apontou para ele, e após isso saiu do pub. Às 18h04, os policiais localizaram McLeod e sua van no Wells Fargo Bank, na área central de Belmar. Ele rapidamente entrou no Hyatt House Hotel, apontou a arma para uma recepcionista chamada Sarah Stack, de 28 anos, e infelizmente atirou nela. Acredita-se que ele não fazia ideia de quem era ela, mas atirou por ela trabalhar nesse estabelecimento em específico. McLeod então correu a pé até a rua West Alaska Drive, onde encontrou uma policial chamada Ashley Ferris, que já estava sabendo de seus outros tiroteios na região. Ela ordenou que ele largasse sua arma e ao invés disso, ele atirou nela, acertando seu abdômen. Ashley rapidamente atirou de volta em McLeod e o matou instantaneamente, encerrando naquele momento um rastro de dor e destruição por onde ele passou. Na manhã seguinte, a cidade recebeu a notícia que o atirador era ninguém menos que Lyndon McLeod, e quase todos que o conheciam admitiram que não ficaram surpresos com esse fato. Seu personagem criado em seus livros já indicavam que ele seria uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento. E mesmo a polícia sendo avisada por várias pessoas, as autoridades não agiram para impedir McLeod, talvez por irresponsabilidade ou por não poderem aplicar a lei naquele momento, o que infelizmente nunca iremos saber. Quando o jovem da Alemanha enviou os documentos para a polícia, eles apenas responderam um e-mail dizendo que em caso de dúvidas entrariam em contato com ele. E ao saber das mortes, ele lamentou escrevendo, abre aspas, quanto mais eu aprendia sobre ele, mais percebia que esse cara vai matar. Era óbvio que eu precisava entrar em contato com a polícia de Denver, fecha aspas. Jeremy acreditava que seria a vítima número 1 de McLeod, até mesmo pela raiva expressada nas linhas de seu livro. E apesar de que no livro Jeremy seria decapitado por McLeod, na vida real, felizmente ele sobreviveu ao ataque e agora está junto de sua esposa e de sua filha de colo. Jimmy Maldonado, que foi baleado, mas sobreviveu, precisou passar por recuperação tanto física quanto psicológica. E lembra de sua esposa Alicia, com quem iria se casar e começar uma família juntos. Mas infelizmente McLeod retirou essa possibilidade. Alicia Cardenas era descrita pelas pessoas como uma pessoa gentil, sábia, talentosa e seu talento artístico continuará através de muitos aprendizes que ela ensinou e passou o seu legado. Dennis Caulfield era um talentoso
tatuador que trabalhou na Lucky 13 e deixa 3 filhos com muitas saudades, além de sua família que ficaram arrasados com a perda. Danny é lembrado como um homem atencioso que inspirou muitas pessoas a se tornarem tatuadores e ótimos profissionais. Sarah Stack não conhecia MacLeod, mas foi baleada, aparentemente por MacLeod possuir algum tipo de mágoa ao hotel em que ela trabalhava. Ela sonhava em se tornar uma designer gráfica e é lembrada como uma jovem gentil que ajudava qualquer pessoa sem pensar 2 vezes. As atitudes de MacLeod fizeram com que ele tivesse um péssimo relacionamento com as pessoas, além de culpá-las pelos seus fracassos e matando as pessoas que por algum motivo o injustiçaram no passado. Todo aquele ódio das mulheres que ele expressava nas redes sociais e em suas obras mostraram que o karma existe, pois no final quem conseguiu parar o macho alfa supremo foi justamente uma mulher.